Oi pessoal, espero que vocês todos estejam bem. Eu fiquei muito satisfeita, né, muito feliz com as atividades, as últimas que eu pedi, que foi vocês construíram a maquete, né, do vulcão, e gostei demais com os vídeos que vocês mandaram. Acho que foi bastante enriquecedor. Bom, dando continuidade aí às nossas aulas, eu vou estar postando no final aí, né, as fotos para vocês estarem corrigindo os exercícios do capítulo 2. Não podem deixar nada errado, tá bom? Hoje a gente vai então começar com o capítulo 3, certo? Que tem como título Cuidando do Solo. Então, primeiramente, nós vamos falar que o solo, né, ele está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, desde muito tempo atrás, né? Porque a gente precisa dele, principalmente para a gente poder construir estradas, moradias, né? E retirar dele nosso sustento, através dos cultivos que a gente faz, não é isso? Bom, então através aí dos tópicozinhos, eu vou falar um pouquinho como que o solo se formou. Ele se formou justamente, né, com o intemperismo, essas várias ações que acontecem sobre as rochas e que vão fazendo com que esse solo vá se formando ao longo do tempo. Então, por exemplo, não é porque eu tenho um solo de um determinado lugar que hoje e daqui a 10 anos esse solo vai estar da mesma forma. Claro que não. Ele pode estar com mais nutrientes ou ele pode estar mais desgastado com o tempo, se ele for principalmente utilizado aí com as culturas, certo? Bom, então o que existe no solo, gente? O solo a gente tem uma parte, né, mais superior, né, que fica mais em contato com a gente, né? Esse é o solo onde a gente retira o nosso sustento, utilizamos para poder plantar, por exemplo. E nesse solo, ele também não é todo igual, vai depender das regiões. Por quê? Porque as rochas se distribuem no nosso planeta de uma forma diferente. Então, às vezes eu posso ter em uma determinada região um tipo de solo, numa outra região, outro tipo de solo. Por quê? Porque pode ter mais areia ou menos areia, mais argila, né? Mais humus. Então, por isso, os solos, eles não são todos iguais, certo? Mais uma coisa que a gente tem que entender é que bem abaixo do solo, nós vamos encontrar uma rocha, que a gente chama de rocha matriz. É através dessa rocha e das sucessivas modificações que é o intemperismo, que essa rocha matriz ela vai se desgastando, dando origem a esse solo que fica na parte superior. Também nessa rocha matriz, bem no fundinho, também nós vamos encontrar os lençóis freáticos, né? Que é onde a água vai infiltrando nesse solo até chegar nessa parte bem embaixo, né? Que a gente chama de lençol freático. E essa água se acumula ali em meio a essas rochas, né? Então são os lençóis freáticos. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito aí dos tipos de solo. Bom, não vou entrar em muito detalhe não, porque depois eu vou estar colocando um videozinho para vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito desses solos. Solos arenosos, por exemplo. O nome já fala, se é um solo que é mais arenoso, ele tem mais areia, né? Se a gente pegar esse solo que tem areia, se a gente esfregar entre os dedos, a gente vai sentir aqueles grãos de areia nos nossos dedos. Então é um solo que ele é considerado um solo mais seco. Por quê? Porque ele é mais permeável à água. A água passa por entre esses grãos de areia com muita facilidade. Por isso ele é um solo considerado um solo mais seco, um solo mais permeável, certo? Depois a gente vai ver o solo argiloso. Solo argiloso, a gente já olha o nome, já fala. Argiloso é um solo que tem mais argila. Então ele não é um solo muito seco, ele é um solo mais úmido. Por quê? Porque os grãos de argila são bem menores. Quando a gente esfrega assim, um solo argiloso entre os dedos, fica bem lisinho mesmo, porque os grãos de argila são muito pequenininhos. Então o que acontece? É um solo que a água não passa por ele facilmente. Então onde nós encontramos solo argiloso, tem muitas poças de água, é um solo mais úmido, certo? Um outro tipo de solo que a gente tem é o solo que a gente chama de humoso ou umífero, né? É um solo que ele tem mais humus. O que é isso?
ele é um solo mais rico em matéria orgânica. Por exemplo, ele é um solo que ele tem mais restinhos, por exemplo, de folha, de galho de árvore, de animal que morreu, por exemplo, de frutos que caem no solo. E tudo isso vai se decompondo lentamente, né? Fazendo com que esse solo tenha mais quantidade de minerais, certo? Mas qual é o solo melhor para o plantio, pessoal? Bom, isso vai depender de cada lugar, de cada tipo de planta, mas geralmente um solo bom para o plantio é um solo que tem um pouquinho de cada coisa. Ele tem que ter um pouquinho de areia, um pouquinho de argila, um pouquinho de humus, tá? As quantidades é que vão variar, tá? E também, é claro, né, ar dentro dele e também água, né? Então esse seria um solo adequado aí para a agricultura, né? Bom, da mesma forma como o solo vai se degradando com o passar do tempo, nós também podemos cuidar dele. Por isso que existem algumas técnicas usadas para a gente poder cuidar desse solo, tentando amenizar, né, diminuir o desgaste que esse solo vai tendo ao longo do tempo. Então aqui a gente, por exemplo, vai fazer um plantio lá em determinado lugar, né, determinado solo. Claro que tem que arar essa terra. O que é isso? É revolver essa terra, remexer nessa terra, para que ela fique mais fofa, para que facilite a entrada de ar e água dentro desse solo, né? Uma outra coisa também que é importante é observar a acidez dos solos, né? Porque aí pode-se colocar calcário nesses solos, né? Fazendo com que neutralize a acidez desse solo. Também uma outra técnica, né? Adubar o solo é outra técnica. O que é isso? Adubar o solo é usar adubos colocando nesse solo para que ele mantenha a quantidade de minerais que foi perdida nas plantações anteriores. Como que pode ser essa adubação, gente? Pode ser através de adubo, né? Adubo orgânico, por exemplo, esterco, por exemplo, casca de alguma planta lá utilizada para decompor ali ao longo do tempo, ou então adubo inorgânico, aquele que a gente compra lá nas cooperativas. Claro que ele é mais caro, vai sair mais caro para o agricultor, mas também é uma outra ótima maneira de poder fazer esse solo não ficar um solo pobre em nutrientes, né? Uma das maneiras mais assim comuns, né, e que o agricultor não gasta é utilizar minhocas, né? Porque uma coisa que a gente pensa errado é assim, minhocas, muita gente acha que minhoca vai lá, vai comer a raiz da planta e que não é interessante um solo que tem minhocas. Não, muito pelo contrário. As minhocas são animais muito úteis na agricultura, porque elas, ao cavarem aqueles túneis dentro do solo, elas melhoram a entrada de ar e ar dentro do solo e também, como elas eliminam suas fezes, que tem muito humus, elas deixam também esse solo bastante rico em minerais, certo? Bom, a gente também deve observar a quantidade de água adequada nesses solos. Claro, não pode ser um solo muito seco com falta de água, como também não pode ser um solo com muita quantidade de água. Então, muitas vezes, temos que pensar nisso aí. Quando a gente fala em irrigar o solo, a gente vai molhar esse solo, tá? Quando a gente fala em drenar o solo, a gente pensa o contrário, é porque ele tem mais água e precisa irrigar. O que é isso? Retirar o excesso de água desse solo para que ele não fique barrento, por exemplo, tá? Plantas também, nós temos muitas plantas que ajudam o solo a recuperar naturalmente. Você já deve ter ouvido falar em rotação de cultura, é a alternância do tipo de planta. Planta-se uma planta leguminosa, por exemplo, como feijão, lentilha, grão de bico, por exemplo, soja, né? Em determinada época do ano, e alterna com uma outra planta que não é leguminosa, como o milho, por exemplo. E o solo acaba ficando naturalmente adubado. Bom, pessoal, então, de tanto a gente utilizar esse solo, muitas vezes esse solo pode sofrer o que a gente chama de erosão, ficar erodido. Essa erosão, ela pode ser uma erosão natural, né? Seja por uma chuva, né? Seja por um curso de um rio, mas geralmente não é assim que acontece. Geralmente, um solo erodido, ele
ele sofre erosão devido às várias ações que o homem tem. Como, por exemplo, quando o homem faz queimada, de uma certa maneira, ele acaba prejudicando o solo, porque com o calor do fogo pode matar os micro-organismos que estão naquele solo e fazendo com que eles não mais reciclem a matéria orgânica ali dentro, né? Então, ficando o solo pobre em nutrientes. Da mesma forma, quando o homem desmata, quando ele retira a cobertura vegetal do solo, esse solo fica muito exposto, por exemplo, às chuvas, por exemplo, né? Ele acaba erodindo, sofrendo essa erosão, ficando pobre, mais pobre ainda em nutrientes, certo? Mas o que podemos fazer para a gente poder recuperar um solo que está erodido ou técnicas que a gente pode utilizar justamente para poder cuidar desse solo? Vamos comentar sobre algumas aqui. Bom, a gente pode fazer o terraceamento. O que é isso? Quando se vai utilizar um determinado terreno que é muito inclinado, quando a gente viaja, a gente observa muito isso. Aqueles terrenos assim bem inclinados. Pode-se fazer o que a gente chama de terraceamento, como se fosse degraus de escada mesmo, né? Fazendo assim para evitar com que a água da chuva corra ali com muita facilidade. Então, é uma técnica que pode ser utilizada evitando a erosão. Uma outra técnica também utilizada nesses terrenos inclinados é fazer com esses terrenos aquelas curvas, né? Então, geralmente tem no meio ali um lugarzinho onde a água desce e vai fazendo, né, aquelas faixas assim com a plantação, né? Fazendo com que aquilo ali se encontre ali no meio, né? Isso também é uma outra técnica muito utilizada aí, essa cultura em faixas, certo? Uma outra técnica também, até que eu já tinha falado anteriormente, é a rotação de cultura. Alternar o plantio de uma planta leguminosa com uma planta que não é leguminosa junto na mesma plantação ou então em épocas diferentes, alternando as plantas que se colocam ali naquele solo, tá? Isso também é muito importante. Queimadas, né? Evitar as queimadas, né? Porque tem muita gente que utiliza queimada para limpar terreno, por exemplo, né? Mas infelizmente isso não é o ideal, porque como eu acabei de falar anteriormente, pode também matar as bactérias, os fungos que são decompositores que estão ali, né? E acaba que esse solo ficando pobre nesses organismos, né? Nesses micro-organismos, não vai ocorrer o que a gente chama ali de adubação natural, né? Então as queimadas elas devem ser evitadas. Além do mais, né? Essas queimadas podem ocorrer de uma forma descontrolada e não queimar somente aquela parte daquele terreno ali que o agricultor quer, né? Então pode acontecer até mesmo dessas queimadas se espalharem para outros terrenos, né? Causando aí até mesmo aí essas queimadas aí, matando muitos animais, né? Então isso deve ser evitado, certo? Os agrotóxicos, todo mundo também sabe o que é isso, né, gente? Agrotóxicos são substâncias utilizadas principalmente aí na agricultura, né? Para poder fazer a planta se desenvolver mais, né? Matando os micro-organismos ou os organismos que atacam essas plantas, né? Mas infelizmente o uso indiscriminado desses agrotóxicos, né? Pode também, de uma certa maneira, contaminar, né? A própria pessoa que aplica, né? Se não tiver uma roupa adequada, pode contaminar as águas lá do lençol freático, pode contaminar as águas de um rio próximo dali, de uma lagoa próxima do lugar, pode contaminar até mesmo as plantas, né? Então, por isso que hoje em dia é muito comum as pessoas procurarem alimentos orgânicos, né? Que não utiliza-se esses agrotóxicos. Isso também é muito interessante, não é mesmo? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o solo e a nossa saúde. Nós também temos muitos micro-organismos, ovinhos de vermes também que ficam no solo e que podem nos causar doenças. Mas devemos nos cuidar, não é mesmo, pessoal?